Oi, 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 tudo bem? Estamos aqui de volta para trazer a nossa meditação que estamos fazendo no livro de Números. Sempre traremos uma meditação e agora o livro de Números que está sendo o nosso foco. E hoje a palavra foi, nossa, muito maravilhosa. Viu? 2, 3, 4,5. E foi algo, graças ao meu Senhor, maravilhoso, que entra como espada de 2 gumes, atingindo juntas e medulas para a glória do meu Deus. O contexto histórico era: Moisés estava conduzindo o povo no deserto. A gente falou isso nos vídeos anteriores. E o povo estava começando um processo de começar a se revoltar, né? Que nem na última meditação a gente trouxe sobre a influência do populacho, mas o populacho era o povo que estava infiltrado, que não pertencia, não infiltrado, foi com as próprias pernas e foi aceito pelo povo uma boa oportunidade de um povo que não pertence ao reino conhecer, tudo bem. Porém, acostumados que estavam, a sua vida começaram a influenciar, e não é só influenciar, porque eu falo assim, a gente até pode ser influenciável, mas a gente se deixa ou não, se permite ou não. E o povo se permitiu, porque o povo estava com o mesmo coração, a mesma vibe, sobre se revoltar contra Deus. Por quê? Estavam querendo comer coisas gostosas. Imagina, para quem estava numa condição de escravo, comendo mal e vivendo mal, mas é assim a natureza humana. E não pense que nós somos diferentes, não, porque, guardadas as devidas proporções, de formas diferentes, nós fazemos as mesmas coisas. Nós também reclamamos, nós também desejamos o que não temos na mão, e nós temos dificuldade de estar contente em toda situação. Então, essa natureza humana está naquele povo como está em nós. Deus falou muito forte ao meu coração. Mas aí eu mantive o capítulo 11, porque o capítulo 11 é tão rico de conteúdo que eu mantive o capítulo 11. E eu trouxe uma parte em que Moisés ficou tão angustiado com aquela reclamação, imagina conduzindo uma média de 600 mil homens. E esses homens, de repente, começam a reclamar porque não querem maná, querem comer carne. Ah, estou com saudade do Egito, estou com saudade até da cebola. Ok, tudo bem. Então, Moisés, sinceramente, como homem que é, e humano que é, tipo assim, ele sabe o quanto ele estava entregue e se dedicando à obra e ao reino. Então, porque ele sabia a motivação dele, ele teve liberdade e autoridade para fazer uma oração a Deus. E nessa oração, ele falou assim: Senhor, não dou conta. Se for desse jeito, eu prefiro morrer com honra. Porque desse jeito eu não aguento. Ó, está lá no Números capítulo 11, versículos 11, 14, 20, 23. Eu fui pegando uma coletânea de versículos. Mas ele disse: Senhor, eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Verdade. Né? Então, ele chorou diante de Deus e falou: não dou conta, eu preciso da tua ajuda. Se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. E aí Deus deu um comando que ele separasse 70 homens sábios, anciões que fossem anciãos, de vez em quando não os brancos, que fossem idôneos, né? Que ele derramaria do espírito dele sobre esses homens também, porque até então o espírito, lembra que a gente falou nas meditações anteriores que a manifestação do Espírito Santo não era total, era parcial. Deus mandava o Espírito Santo sobre um homem, sobre um profeta,
No caso, o Moisés, é o que estava à frente do povo, ele tinha essa porção do Espírito Santo, o povo não tinha. Então, né, vamos combinar. Com o Espírito Santo que a gente tem, a gente faz as mesmas coisas, imagina sem. Não justifica, mas explica. Porque a natureza humana é desgraçadamente corruptível, corrompida. Então, Deus deu esse comando dele separar essas pessoas e ele ia derramar do Espírito Santo dele sobre essas pessoas também, para que se dividisse. Porque você imagina, na porta da tenda onde Moisés morava, tinha milhares de homens reclamando, pedindo carne. Então, você imagina a pessoa levantar de manhã com um bando de murmurador, que não somos diferentes, não é brincadeira, né? Então, Moisés estava apurado. E aí, quando ele pediu socorro, bom, mas qual foi o ponto que o Espírito Santo trouxe para mim? Foi a liberdade de Moisés em pedir a Deus e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Ele começou a oração assim. Ele começou a oração assim. Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Ele orou de uma forma muito específica, né? Muito, muito, muito clara. Eu concebi esse povo por acaso? Eu dei a luz para que me digas, né? Leva ao teu colo como a ama leva a criança que mama. Quer dizer, esses são meus filhos, meus bebês, que eu tenho que cuidar, não estou aguentando mais. Sobre ser de verdade, que é uma coisa que Deus ama, sobre transparente, sobre falar o que está no coração, mas falar o que está no coração que seja para a glória de Deus, que seja para honrar a Deus, não em busca de seus próprios interesses. Então, ele fala, de onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Ficam chorando, quase que como criança, diante de mim, me pedindo carne. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. E ele disse assim, se assim me tratas, então me mata de uma vez, eu te peço. Se eu tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Sobre Moisés ter essa autoridade e liberdade para chegar para Deus e falar desse jeito, é porque a motivação dele era extremamente correta. Vivendo para o reino, em prol do reino, abriu mão do palácio que ele morava, abriu mão de todas as glórias, né, de ser irmão do faraó, porque ele foi criado pela filha de faraó. Então, o faraó era irmão dele, porque foram criados juntos. Então, ele teve essa liberdade e essa coragem. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Como que Moisés, falei, Senhor, aí me vieram vários versículos, por exemplo, olha, pedis, está lá em Tiago 4,3, e não recebeis, porque pedis mal. Pedi para gastardes em vossos deleites. Aí outra tradução, e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Então, tipo, Senhor, eu quero ficar milionário. Hoje a vibe é ser milionário, né? Todo mundo quer ficar milionário, né? Tem uma galera na internet aí, eu posso, eu consigo, eu vou, e todo mundo vai ali, igual gado. Não é nem que esteja errado, não, mas as motivações, estou falando de motivações, cada um faz o que quiser, não estou julgando isso, não. Então, quando Moisés chegou diante do Senhor, quebrado, cansado,
sobrecarregado pelo peso que ele estava carregando. Aquele povo estava dando muito trabalho. Imagina as condições daquele povo. Eles vieram carregados de influências pagãs, né? que se coadunavam. Aliás, as influências pagãs, contexto histórico, o contexto que eles viviam antes, coadunava perfeitamente, encaixava perfeitamente na natureza corrupta, corruptível. Então, esse mal que flui de nós era o mal que fluía daquele povo. Então, eles tinham saído da condição de escravos. E eles eram conduzidos por um rei mau e perverso que só fazia mal a eles. Então, era mais fácil para eles dar ouvidos ao sentimento que eles estavam aculturados do que esse novo lugar, esse novo momento, esse novo comando, sobre andar no comando de Deus, mesmo depois de ter visto todos os milagres que saíram, que aconteceu na saída deles, e na maneira como Deus os conduzia no deserto. Né? Então, eles estavam acostumados a uma coisa, a julgar com a sua própria justiça. Então, a justiça deles era a justiça própria. O que é justiça própria? Justiça própria é o quê? Uma maneira que a gente tem de se justificar, de explicar. De se justificar, de se explicar, de racionalmente encontrar todas as razões para aquela reação, como se fosse perfeitamente justificável. Deixa eu pegar o cabo do meu computador. Como se fosse perfeitamente justificável o fato deles estarem requerendo algo, ainda que seja para o seu bel prazer. Não pararam para pensar que, naquele momento, eles estavam em condições especiais, passando por uma fase, um processo que tinha um objetivo, era chegar na terra que mana leite e mel, que Deus tinha prometido. Eles estavam no caminho. Eles não tinham visão de fé para enxergar Canaã. Eles queriam viver a seu bel prazer. Então, traz isso para nós. Será que a gente tem visão de fé para enxergar o que Deus tem lá na frente? Não. Aliás, vou te falar de verdade. A nossa visão de fé é a Canaã celestial, porque aqui, meu amigo, cara real, que aqui a coisa só vai piorar daqui para frente. Se está ruim, vai ficar pior. Não é trazer o caos, porque ainda que a gente esteja no caminho vivendo tudo isso, a gente tem uma coisa. Além da gente ter a palavra, a gente tem o Espírito Santo. Então, nós temos a proteção e a provisão de Deus. Então, a gente tem tudo. Então, o povo estava vivendo daquela forma, caçando carne. Então, por conta dessas carnes, colocou Moisés numa exaustão, e o povo querendo, a todo custo, que a sua justiça própria prevaleça, sendo que Deus é o justo juiz que tudo julga retamente e julga segundo a verdade. Deus julga segundo a verdade dos fatos, não a versão dos fatos. Deus julga a intenção dos nossos corações. Antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já conhece, está lá no Salmo 139. Se ele já conhece a palavra que vai sair da nossa boca, isso indica o nível de conhecimento que Deus tem de quem nós somos, do que somos capazes ou não de fazer. E ele sabe o quanto a nossa natureza é corrompida. Por isso que ele tem paciência e entende, porque ele sabe. Só que, por que ele precisou viver na carne, viver na pele, essa natureza?
Como que ele viveu na pele essa natureza? O filho veio, o pai planejou, o filho executou para sentir na pele, até para ele ser a ponte entre o homem e Deus, porque como que Deus ia entender essa natureza humana se ele é Deus? Ele pode, ele pode entender e entende, mas eu quero dizer assim, como ele ia compreender de uma forma profunda, ou como ele ia religar-se com o homem, porque a partir do momento da queda houve um abismo entre o homem e Deus, porque o homem, definitivamente, o homem escolheu se separar. Estava nu e tive vergonha, precisei me cobrir, perdeu a transparência, perdeu o ponto de contato. Então, esse homem, irremediavelmente corrompido, né? Deus precisou se fazer homem para entender. Então, Deus tem muita paciência. Vou te falar, Deus tem muita paciência. Então, o que eu quero bater é sobre Moisés teve a liberdade de falar com integridade sobre o momento que ele estava vivendo e sobre ele dizer assim, Senhor, não dou conta. Sobre ser de verdade. Senhor, não dou conta. Está pesando, me ajuda, por favor. Distribui, sei lá, faz uma coisa, então me mata. Porque está pesado demais. Imagina um homem só conduzir uma média de 600 mil homens e mulheres e crianças com todos os problemas que homens, mulheres e crianças têm. Caramba! O Moisés dividiu 70 anciões e eles então distribuíam, porque eles ficavam na porta da tenda do Moisés fazendo fila para conversar com Moisés. Naquela distribuição, tirou bastante o peso e o fardo das costas de Moisés. Ok, mas eu quero falar sobre a oração, sobre o pedir com a motivação certa, né? Porque Moisés enxerga Deus como justo juiz, ele foi capaz de fazer a oração certa com toda a sua verdade, com toda a transparência, tá? Então, para ter liberdade de falar com Deus, com autoridade dessa forma, como Moisés falou, é preciso ter e viver a motivação certa. Quando eu vou orar, eu vou só pedir a Deus alguma coisa, qual que é a motivação? Oh, meu Deus, aí Deus foi me dando um passeio, tantos versículos vieram, e um deles está em Efésios 1:12, que diz que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus nos criou para o louvor, exaltação, né? Da sua glória. O que é a sua glória? Sua majestade, seu jeito de ser, seus atributos. Pega a linha de raciocínio aí. Para eu ter liberdade e autoridade, como Moisés teve, eu tenho que ter muita consciência que eu nasci para o louvor da sua glória, para orar com a motivação certa. Não é fácil, não, gente. Na hora que me passou, então, Senhor, meu Deus, como que eu vou orar? Por favor, me ensina. Como é que eu vou saber que a minha motivação é certa? Então, eu fiz algumas perguntas. Olha, o segredo é pedir com a motivação certa. Que frase linda, né? Mas vamos lá. E a pergunta é, o que eu quero, o que eu tenho pedido a Deus, tem a motivação certa? O que eu estou pedindo, o que eu peço a Deus, é para o reino ou para o meu prazer? Eu estou pedindo
consciente de que Deus me criou para o louvor da sua glória, para quem serão os benefícios do que eu penso? Para a minha glória ou para a glória de Deus? O povo fala, eu quero ficar milionário, tá bom, quero ficar milionário. Aí tem alguns que racionalizam e falam assim, Senhor, se eu ficar milionário, eu vou ajudar todo mundo. Uhum. Não estou duvidando disso, mas, entende? É questão de motivação. Para quem serão esses benefícios? Existem benefícios? É para a minha glória ou para a glória de Deus? E aí vem a oração do Salmo, que diz o que, olha, sonda-me, ó Deus. Salmo 139, leia o Salmo 139, ele é maravilhoso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa é a minha oração. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. E aí uma outra versão diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, quer dizer, ele conhece os meus pensamentos, ele conhece as minhas intenções, até as intenções que eu não conheço, que está no subconsciente, que eu não tenho acesso com facilidade, eu só tenho acesso ao consciente, é 5%, gente, 95% é um inconsciente. Eu não tenho acesso fácil a esse inconsciente. Aliás, eu não tenho acesso, ele precisa ser acessado de alguma forma. Então, se eu estou lidando com Deus, que ainda a palavra não me chegou à boca, ele já conhece, então eu preciso da motivação certa. Agora, como que eu vou discernir as intenções do meu coração? Como que eu vou saber se o que eu estou pedindo glorifica o nome de Deus? Como discernir minha oração, meus pedidos, minhas motivações? Será que eu posso colocar, se eu ouvir a voz da consciência, que nada mais é do que a voz de Deus, né? A voz da consciência, ela é acordada, ela é sábia, ela toma decisões sábias. A voz da consciência é suficiente? E aí ele veio uma coisa muito interessante sobre perguntar a Deus se na minha fala eu tenho liberdade para falar isso com ele, assim como Moisés sentiu aquela liberdade, cara. Aquilo foi demais para mim. Moisés sentiu liberdade de falar para ele, Senhor, o negócio é o seguinte, ó, não estou dando conta. Porque senão a gente fica assim, Senhor, tu sabes todas as coisas, Deus dá o frio conforme o cobertor, Deus não dá, e é verdade, Deus não dá além. Mas se eu ficar com isso só para mim, eu preciso falar com Deus. E Moisés falou com liberdade, porque ele sabia que a motivação dele era tão correta. Ele estava ali para a glória de Deus. Ele abriu mão de uma vida no palácio para que Deus manifestasse a glória dele na vida dele. Então, ele tinha essa consciência. Então, eu preciso aprender a ouvir essa voz da consciência, que nada mais é do que a voz do Espírito Santo. Se eu tenho liberdade para falar tal coisa, eu vou falar. E ser de verdade, e ser transparente, e não esconder nada de Deus, e falar, Senhor, eu lembro que uns dias para trás aí, de novo, bateu uma ansiedade, meu Deus do céu. Não está fácil viver nesse mundo, né, gente? Embora não é nem só por causa disso, não, porque nós temos isso mesmo o tempo todo por causa da nossa natureza corruptível. Eu já tinha deitado, isso tem, acho que um mês mesmo, não, talvez menos. Eu já tinha deitado, bateu uma ansiedade, meu Deus do céu, parece que meu coração ia pular na minha boca. Sentei na cama, falei, Senhor, por favor. E eu me derramei. Eu me derramei diante de Deus de uma forma tão maravilhosa que daquele dia em diante eu dormi em paz, porque eu não estava dormindo em paz. Eu estava tendo noites de acordar demais e de na hora de acorda pensa num problema, não dorme mais. Estava nesse nível.
Então, quando eu despejei o meu coração, que nem Moisés fez aqui, senti liberdade para isso, senti desejo, chorei muito na presença de Deus, saí andando pela casa e orando, e orando, e orando. E depois que eu pus tudo para fora, foi como se arrancasse aqui de dentro de mim toda a angústia. Eu acredito que Moisés sentiu a mesma coisa. E aí, quando eu chego aqui, quer dizer, é possível viver isso, mas é tão importante que a gente viva isso o tempo todo. E aí vem a pergunta, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Será que eu estou destreinada ao ponto de não saber discernir? Será que eu tenho treino de discernimento na presença de Deus? Será que eu tenho ou não tenho? O que eu tenho pedido a Deus e as minhas necessidades, elas são para o meu engrandecimento ou para a glória de Deus? Quais são as minhas motivações? Meu Deus do céu. E aí tem algumas coisas aqui particulares, tudo bem? E aí veio o Salmo 143, versículo 8, que diz o seguinte: olha, isso é vida. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Então, minha primeira motivação é esse alimento forte, esse alimento com substância, né? Não é leite que vai nos alimentar, nós não somos crianças, é a carne, é o alimento consistente, o legume, a verdura, é o alimento que dá substância, né? Eu diria, é o mocotó. Essa palavra é o mocotó, como diz o outro. Meu Deus, essa palavra é maravilhosa. E aí veio um esclarecimento que eu nunca tinha parado para pensar. A resposta está no Pai Nosso. Jesus falou assim, olha, quando vocês orarem, orem assim. Mas é para pegar o Pai Nosso, está lá em Mateus 6, de 9 a 15. É para você pegar o Pai Nosso e simplesmente fazer aquela decoreba? Não, gente. Aquilo ali é até chamada oração universal, né? Não, não é simplesmente o repetir. É sobre o contexto, o conceito, a ideia, a razão, né? Está aqui. Vocês, quando orarem, vão orar assim. Pai nosso que estás no céu. Então, eu vou começar a minha oração falando de Deus, no sentido de o Senhor é o nosso Pai, mas o Senhor não está aqui no sentido físico, o Senhor mora no céu. Presta atenção, se você me veio andando numa rua, igual aqui, eu moro num prédio onde eu chego na janela, eu estou cercada de prédio, é um circo, parece que eu estou no meio, a sensação que eu tenho. Cercada de prédio, arranha-céus, aqui em Belo Horizonte, onde eu moro. Então, eu olho para esses prédios, eu me sinto assim, é literalmente uma selva de pedra. Se eu olhar para baixo, eu só vou ver isso, mas quando eu olho para cima, eu vejo um céu, estou vendo agora, aqui da janela, azul, brilhante, cheio de nuvens, e eu sinto a diferença gritante entre o que os meus olhos veem no nível do que eu posso enxergar e quando eu olho para cima, muda o cenário. Se eu olho no nível que eu posso enxergar, eu vejo uma selva de pedra. Se eu olho para cima, eu vejo uma imagem linda. Céu azul, nuvens brancas. Se eu ficar olhando aquelas nuvens, eu vou ver formas. Muda o cenário. Então, Pai nosso, que está no céu, não está aqui
nessa visão restrita que eu tenho, cercada de prédios. Estou fazendo uma analogia, né? Cercada de prédios, parece que o meu prédio está no meio, assim, ó, e eu consigo ver desde a janela da área, a janela da sala, a janela dos quartos. Eu vejo, estou cercada. Mas quando eu olho para cima, eu vejo aquele céu amplo, que está acima de tudo, e lindo de se ver. Muito diferente do cenário que eu vejo abaixo. Lindo de se ver. Inclusive aqui, quando chove, as ruas lá embaixo alagam, é caos. E você fica assim. Na oração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar nisso, tirar os olhos do que está aqui, ó, nessa curta visão, mas tão curta, que não me dá esperança. Dá, às vezes, até medo. Então, Pai nosso que estás no céu, esse lugar lindo, faz um bem olhar, eleva a alma, agradável aos olhos, só faz bem. Então, Pai nosso, então eu vou orar, eu vou tirar os olhos do que está ali, dos prédios, e eu vou dizer, Pai, eu vou tirar o olho do terreno e vou olhar para o eterno. É isso que significa Pai nosso que estás no céu. Tipo, eu estou vivendo aqui nessa terra, nessa confusão, cercada de prédios, né? Vivendo, o mundo jaz no maligno, eu estou vivendo tudo isso, mas eu posso olhar para cima e ver Pai que está no céu. E que céu maravilhoso, e que paz ele me traz. Que gostoso olhar para esse céu. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. O que é a palavra santificado? Santo, no grego, é ágios. Santificado é agiaso, significa separado. Nós somos santos, né? Porque somos separados. Então, fala a verdade sobre isso que eu acabei de explicar, assim, sobre a diferença entre o que meus olhos terrenos veem e o que eu vejo quando eu olho para cima. É separado. É santo, é separado, né? Separado seja o seu nome, santificado, elogiado, adorado. Porque é diferente, é separado dessa visão terrena, essa visão fraca, essa visão difícil, essa visão pode trazer dor, insegurança, incerteza, né? Separado, santificado, puro. Por que é santificado? Porque é separado. Separado fala de pureza, né? Que não tem a nossa natureza corrompida. Santificado seja o teu nome, a tua grandeza, a tua glória, a tua majestade. E aí venha o teu reino. Traz essa beleza aqui para essa visão curta, terrena e efêmera que a gente tem. Venha o teu reino sobre nós. E seja feita a tua vontade. Porque, gente, vamos combinar. Nessa hora aqui, não tem outra coisa a falar. Se vem o teu reino, não tem outra coisa a falar que não seja feita a tua vontade. Porque se eu for optar entre ter a vontade do que meus olhos veem, que traz insegurança, que traz medo, que é tudo que a gente está vivendo no mundo hoje, com essa visão que eu vejo do céu, que é onde Deus mora, é lógico que tudo isso é sentido figurado, mas ele mora num lugar acima de nós, isso é fato. Então, é lógico que eu vou dizer, seja feita a tua vontade. Porque entre o que eu vejo aqui e o que eu vejo acima, eu quero o de lá. Então, olha, Senhor, a tua vontade prevalecendo, nossa vida é melhor. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, traga esse reino para cá, para que essa vontade, o que seria a vontade de Deus? Né? A palavra de Deus diz que a vontade, o pensamento de Deus a nosso respeito é vontade. São pensamentos de paz. São pensamentos de paz.
Fala também que na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Fala também que o poder dele, toda a sua glória e majestade, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque ele sabe o limite da nossa fraqueza. Então, quando a gente fala, olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu traço para cá esse reino, que a sua vontade seja estabelecida, o seu reino seja estabelecido. Venha esse reino. O que é o reino? É a mentalidade. Não é um reino, é a mentalidade do reino. Que é isso que a gente está fazendo aqui. Essa meditação é trazer a mentalidade do reino. Né? Ah, que lindo isso. Assim na terra como no céu. Agora, aí vem o pedido. Olha só, aonde que vai chegar o pedido? Depois de Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem o pedido. O que a gente quer de Deus? A gente quer proteção e provisão. Aí ele fala, dá-nos hoje o pão de cada dia. E se envolve subsistência, sobrevivência, boa, com fartura, nada de escassez e miséria. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. João 10:10, me parece. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O inimigo dele é o contrário. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, presta atenção. A gente vive numa mentalidade do reino, que o mundo jaz no maligno, onde a vontade desse Senhor aqui dessa terra, esse Senhor com S minúsculo, esse Deus com D minúsculo, é nos matar, roubar, destruir. Então, ele está estabelecendo o reino do inferno, das trevas, está estabelecido aqui nessa terra. Então, quando a gente pede, venha o teu reino, traz esse novo pensamento. Dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos a proteção, dá-nos a provisão. Segundo a medida que eu pedi, que eu desejar. Não é o livre-arbítrio. Eu tenho X, porque eu aspiro X. Dura realidade. É autorresponsabilidade, liberdade de escolher. Eu tenho X porque eu aspiro X. Fala a Deus. E aí ele diz, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, quer dizer, tudo que eu faço de mal, tudo que habita em mim, essa facilidade que eu tenho de fazer o mal, esse coração corrompido, né? Perdoa as minhas dívidas, da mesma forma que eu perdoo a dívida dos outros. Aí vem a pergunta, eu perdoo a dívida dos outros? Eu posso dizer o seguinte, que então Deus vai me dar, o que Deus vai me dar tem muito a ver com o que eu dou também, o que eu ofereço, Deus vai me oferecer. Lógico que ele tem infinitamente mais para dar, mas aqui ele mostrando o seguinte, esse reino sendo estabelecido, vai ser natural que eu tenha essa leveza para lidar com as fragilidades do outro. Aqui não está falando de dívida, né? Propriamente dita. Fala das fragilidades do ser humano. Então, se eu tenho habilidade, facilidade, ou coração, né, ou empatia para compreender as fragilidades dos outros, Senhor, faça comigo como eu faço com o outro. Ai, ai. Né? E perdoamos aos nossos devedores ou quem nos tem ofendido. E aí tem o final da oração que diz, ai meu Deus, Luciana, não nos deixe cair em tentação, sabe por quê? Senhor, nós somos muito frágeis. Você não vai fazer uma mera repetição. Só, Senhor, no final disso tudo, olha para o céu, veja a tua glória, olha para a terra, veja a miséria, né? E aí vem todo esse processo que eu falei, olha, Pai nosso que está no céu, separado, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí no final fala, mas Senhor, a minha realidade é o que eu estou vendo aqui dentro dos meus olhos. Eu não estou no céu. Eu tenho um corpo miseravelmente corruptível. Então, eu tenho que pedir que ele não nos deixe cair em tentação.
oração, que Ele nos ajude. Eu vou pedir que Ele nos livre do mal. Aí, no final da oração diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aí fecha com chave de ouro, porque teu é o reino, o poder e a glória. O reino é a mentalidade. O poder é o dinamite de Deus. O poder é dunamis, no grego, que significa dinamite, o poder que explode, o poder que cura, o poder que salva, o poder que nos mantém no ritmo dele, na mentalidade do reino. Só esse poder para nos manter. Né? Porque tem o reino, a mentalidade. O poder nos mantém, é o dinamite. E a glória para sempre, significa dar ao Senhor a honra e a glória. Ser motivada a pedir segundo a motivação do céu, não da terra. Que tem e produz efeitos de eternidade. Juntar tesouro no céu. Fala das nossas virtudes. Juntar tesouro no céu, onde a traça e o ferrugem não consomem. Porque tudo que eu consegui aqui, eu não vou levar comigo. Outro dia eu estava pensando, se eu morrer, meu computador, mas a nuvem, tanto conteúdo rico, gente, vocês não fazem ideia. Imagina, 65 anos de história, fora os HDs externos que eu tenho. Tem que ter nuvem, porque HD nem é suficiente. Haja HD, fora que não é confiável. Se eu morrer, vai ficar tudo aí. Meu desejo, inclusive, era ter literalmente alguém para deixar um legado. Quero que meus alunos sejam meu legado. Então, esse modelo de oração não é uma mera repetição. A profundidade que tem cada fala. E não é sobre você ir lá e repetir, é sobre chegar reconhecendo. Né? Pai, primeiro ele é pai. Pai nosso. Existe uma família de Deus aqui na Terra. Pai nosso que estás no céu. Que é a diferença entre o que eu vivo aqui e o que tem lá. Santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome. Glorificado, exaltado. Venha a nós o teu reino, porque, olha, nós precisamos desse céu. Esse céu eu te pego, eu estou contextualizando para a minha realidade. Mas o que a gente vive aqui, de injustiças, de tantas coisas, calúnias, meu Deus do céu. Julgamentos, meu Deus do céu. Não tem coisa que mais dói na gente do que a pessoa não sabe o que você está passando e te julga. Então venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como aí no céu. Aí vem o pedido da provisão e proteção. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas do mesmo jeito que a gente perdoa as dívidas dos outros. Porque quem tem a mentalidade do reino, perdoa. E não nos deixe cair em tentação, porque a nossa miséria é muito grande. Tem misericórdia de mim, meu Deus. Eu terminei assim. Meu Deus, está aqui. Meu Deus, como preciso de ti. Então, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Sabe por quê, Senhor? E aí a oração termina. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A mentalidade do teu reino, o dinamite que me faz entender essa mentalidade e a sua glória, que é o que compõe seus atributos. A motivação correta está aqui na oração do Pai Nosso. Lê a oração do Pai Nosso com essa mentalidade e entenda o que Deus quer nos falar, nos ensinando essa oração. O que eu tenho de verdade é agradecer a Deus por essa revelação na palavra, de forma muito especial para mim hoje, segundo a minha necessidade. Que pode eventualmente chegar a você atendendo o local da sua necessidade, que não é necessariamente a minha. Esse é o poder da palavra de Deus, que ela é considerada como uma espada de dois gumes.
ela, ela atende uma espada de dois gumes, que ela atende as juntas e medulas. Ela vai até as juntas e medulas. As minhas juntas e medulas, as suas, do outro. A mesma palavra pode ter efeitos diferentes segundo as minhas configurações e meu repertório, meus registros, minha história, mas ele fala com todos. Ok? Maravilha. Vamos olhar para cima. Pensar que existe o terreno, mas no céu, lá no céu, Deus dos céus nos dará bom êxito. Está lá em Êxodo. Deus do céu nos dará bom êxito. Beijo.